Brazil just went through historical elections with profound implications not only for the country itself, but also for the United States, the Western Hemisphere, and a large part of the world. I'm Marcus Schottges, a journalist with NTD and the Epoch Times newspaper. If I seem to have an accent, that's because I myself was born and live in Brazil. NTD is present in countries throughout the world, and our Brazilian branch where I myself work have recently produced a two-part documentary investigating what interests, historical factors, and consequences are involved as Latin America's main regional power witnesses moments of tension and unrest. What you are about to watch is part one of this investigation, translated into English. It talks about rarely shared facts that can shed light not only on much of what is seen in my home country, but also on much of what viewers worldwide may witness. With that, let's dive in. A América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. Dilma Rousseff está em Cuba e hoje participou da inauguração de um porto financiado pelo Brasil. Durante a cerimônia, a presidente classificou como injusto o bloqueio comercial imposto ao país caribenho pelos Estados Unidos. Eu vou definir a importância da China para o Brasil. Não existe futuro de relações do Brasil sem a participação da China, em todas as áreas. Before the 2022 elections in Brazil, a flow of information took over the country, with allegations against presidential candidates, political parties, and more. But something often ignored, with historical and international implications, seemed to deserve more attention. News stories ranged from speeches by the president and Supreme Court justices about foreign interference. E temos outras poucas potências de olho no Brasil. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. To occasions where opposition parties, politicians aligned across the whole continent, and totalitarian regimes, China, Venezuela, Cuba, and others, grew closer to each other. Artists, media outlets, and celebrities abroad shared a similar narrative, and a cut in aid was even discussed in the American Congress, depending on what happened in Brazil in October. The questions were far too important to ignore. A sort of incomplete jigsaw puzzle. Why those countries, those parties, those politicians? What foreign interests are there in this dispute? Could Brazil lose its freedom, become a dictatorship? What is really at stake in the 2022 elections? As a journalist covering politics and international relations, I wanted to find the truth behind these facts and what it means. Because if there is a chance that this land will no longer be free, I wouldn't be doing my job if I didn't seek to bring the public facts needed to better understand the future of this nation, its impacts throughout the world, and in the lives of my fellow citizens. Primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. Como eu estava te falando nas mensagens, eu queria realmente perguntar sobre o assunto das eleições. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Now we have the communists who just won the election in Colombia, in Chile, in Peru, and virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. O Foro de São Paulo, repito, ele surgiu aí já há mais de 30 anos e ele é um dos maiores perigos
para a liberdade na América Latina hoje. And we will see increased influence of Russia and China in every single country of the region. And we will see a concerted attack on the United States by the countries of Latin America to flood the border, to supply drugs. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. The main one, the most important one, is Brazil itself. É o tamanho do Brasil, a sua colocação geográfica, a sua potencialidade de riquezas naturais. And if Lula da Silva wins in October, we will have wall-to-wall communism from Terra del Fuego to the US border. The whole of Central Latin America and much of the Caribbean will be under communist control. A luta contra o cristianismo, totalmente, claro, eles não dizem isso. Só lá na Nicarágua estão dizendo direitinho, estão prendendo padres e bispos e fechando igreja. A China é o garantidor financeiro e a Rússia é a garantia da pólvora. O Brasil hoje é o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. So this election in October is one of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's it. That's a communist world. So that's the short answer. Marcos, tá tudo pronto. O pessoal tá só te esperando. Tá, me dá 5 minutos, já vou. Essa é a versão final do roteiro mesmo? É essa aí. Beleza, pessoal, 5 minutos que o Marcos está chegando. Em novembro de 2005, o New York Times noticiou uma reportagem da revista Veja, relatando que o comitê eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia recebido até 3 milhões de dólares vindos de Cuba, antes das eleições de 2002. Em 2003, ao falar à Folha de São Paulo, um dos comandantes das Farc, Raul Reis, confessou proximidade com Lula e o PT e presença da organização, uma guerrilha narcotraficante no Brasil. Reis foi morto e teve seu laptop apreendido em 2008. E-mails encontrados nele e verificados por veículos diversos mostravam interferência da guerrilha comunista no governo brasileiro e vínculos com a ditadura na Venezuela. Em dezembro de 2016, a empreiteira Odebrecht se declarou culpada perante o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eram 788 milhões em subornos em 3 continentes, no que a pasta chamou de o maior esquema de propina estrangeira da história. A empreiteira confessou pagar políticos e partidos para adquirir vantagens em licitações no Brasil e no exterior. Segundo a confissão da Odebrecht, depois do Brasil, a Venezuela era o país a mais receber subornos. No Peru, tramita um julgamento envolvendo possível financiamento ilegal de campanha para o esquerdista Ollanta Humala nas campanhas presidenciais de 2006 e 2011, vindo da Odebrecht e outra empreiteira do Brasil, a OAS, a mando do Partido dos Trabalhadores. Além disso, Hugo Chávez poderia ter contribuído. No Equador, um vice-presidente já foi condenado e cumpre pena, devido a subornos vindo da Odebrecht. O caso poderia também ter vínculo ao PT. Cortou. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcos. Muito bom, hein? A grouping in Latin America seemed clear, including not only parties and politicians, but guerrillas, social movements, and more. Not only there were press reports on it, but the ties were also acknowledged through statements made by people involved and publicly available documents. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. En aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando. Y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia. Nos reunimos. Então, você já estuda América Latina há algum tempo. O que é esse Foro de São Paulo que o Chávez falou?
parece juntar guerrilhas, partidos políticos, uma organização que une vários grupos, e você até escreveu um livro sobre isso recentemente. O que é essa organização? O Foro de São Paulo, ele é uma grande teia com vários propósitos, mas com um fim único. To set up an organization in America, in the Americas, which would rebuild for communism in the Americas what had been lost in Eastern Europe. E o grande objetivo do Foro de São Paulo, desde a sua fundação no início dos anos 90, era organizar todos os movimentos revolucionários em todo o continente latino-americano e, a partir daí, estabelecer diretrizes principais que deveriam ser seguidas nas ações locais em cada país, para, a partir disso, dessa organização, conseguirem vencer eleições ou implementar revoluções, sejam elas sociais, sejam elas armadas, e, a partir disso, estabelecer na América Latina o que foi perdido no leste europeu com a queda da União Soviética. O bloco soviético tinha perdido um pouco do fôlego de empurrar o comunismo para frente. Era preciso vir para o continente sul-americano como uma grande esperança. E a grande esperança é que nesse continente sul-americano, mais jovem, mais dinâmico, a esquerda ganhasse uma nova frente. So it was set up right from the start to bring together about 200 Latin American left-wing parties, communist parties, socialist parties, even terrorist organizations to coordinate and help each other right across Latin America to elect leftist governments. And they were very successful in the first decade. Que muita gente não acompanha e às vezes até ouve dizer que é uma certa teoria da conspiração. Vamos aos fatos. O Foro de São Paulo é fundado em 1990 sob a orientação de Fidel Castro e de Lula. É a primeira vez que eu, particularmente, presencio uma reunião da importância dessa realizada no Brasil, juntando setores extremamente importantes dos partidos democráticos e de esquerda do nosso continente. E esse objetivo, inicia-se, essa fundação, ela acontece com as ideias de Fidel Castro e a popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Brasil, e a primeira reunião foi na cidade de São Paulo, por isso o nome de Foro de São Paulo ou Fórum de São Paulo. E o Foro de São Paulo nasce em julho de 1990 na cidade de São Paulo. O PT estava completando 10 anos de existência e houve uma reunião de partidos de esquerda de toda a América Latina para a criação desse Foro de São Paulo, com metas políticas ambiciosas de controle dos países da América Latina, para depois formar o que seria chamado a Pátria Grande, ou uma espécie de União Soviética Latino-Americana. Vou levar aqui pro povo, aqui, ó. Aí, ó. Aê! Lula da Silva, and his Workers' Party is the model for communist parties all around the world. Havia processo de desconfiança muito grande entre toda a esquerda latino-americana. Because what he did was unite old-fashioned communists and Trotskyists and Maoists and liberation theology Christians and black activists all together in one umbrella. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. You know, the Workers' Party was a coalition of the leftist groups to make them strong enough to win elections. Paulo Freire, ele dizia: juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Então, o Foro de São Paulo, ele trabalha muito com aquela linha. Trabalhar nos meios legais quando possível e, quando não for possível, com os ilegais. Você tem a veia democrática com partidos políticos, como, por exemplo, no Brasil, o PT, o PDT, o PSB, que até pouco tempo estava no Foro de São Paulo, o PCdoB, entre outros partidos. E você tem
uma linha, né, que já é a linha revolucionária de combate, de guerrilha. Então, nós temos o MIR chileno, nós temos principalmente as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas e outros grupos guerrilheiros, como o próprio Sendero Luminoso do Peru, que depois veio a ser o Partido Comunista Peruano, entre outros. And that has been the model for political parties all through Latin America and even in Europe, even in New Zealand, my home country. We had an alliance party specifically designed on Lula's Workers' Party. Democratic Socialists of America in the United States is modeled on the Workers' Party of Brazil. E como uma organização desse tamanho se mantém tão distante do debate público por tanto tempo? Porque, pelo menos até alguns anos atrás, praticamente ninguém falava disso. Nessa época, nos anos 90, a maior parte dos jornalistas que eram formados nas universidades, eles já vinham com as ideias revolucionárias desde as cadeiras das universidades, e muitos dos chefes de redação também já estavam sob o comando das esquerdas na América Latina como um todo. Poucos foram aqueles que conseguiram fazer denúncias. O primeiro foi o advogado José Carlos Graça Wagner, que ainda nos anos 90 ele já fala da existência do Foro de São Paulo, e ao lado do professor Olavo de Carvalho, ao qual os dois eram conhecidos, começam a fazer denúncias em relação ao Foro de São Paulo e a todo momento são tratados como conspiracionistas, né, e pessoas que estão procurando o comunismo que acabou com a queda do Muro de Berlim, né, querendo trazer um inimigo onde já não existia para poder bagunçar a ordem política que estava sendo estabelecida no Brasil. Eu acho que isso tem uma justificação. E se você recuar no tempo, vai entender qual é essa justificação. Lula era uma figura que assustava. Era uma figura da esquerda mais radical que assustava o brasileiro. E quando ele vai subir ao poder, ele vai tentar mais uma vez subir ao poder e sobe ao poder, ele é reformatado. E ele passa a ser o Lulinha Paz e Amor, a carta do Paz e Amor. Ele deixa de usar as roupas revolucionárias, passa a usar terno e gravata, passa a usar sua gravatinha verde e amarela e tenta aparecer como uma figura quase dulcificada. Ora, no momento em que ele vai subir ao poder, começam a aparecer as denúncias, mas existe o Foro de São Paulo, mas existe uma organização comunista atrás do seu Lula. Então, o que é que era preciso? A mídia, a extrema imprensa, precisava fazer a campanha para defender o Lula. E a primeira coisa que disse é o seguinte: não existe Foro de São Paulo, isso é uma invenção, isso é uma teoria da conspiração. E eles conseguem criar essa ideia de que o Foro de São Paulo era uma ideia conspiratória, que era uma teoria da conspiração, que não havia, que nunca houve, e que isso tudo não passava de malucos que diziam isso para contestar esse Lulinha Paz e Amor. America, this is in the United States. Democratic Socialists of America, which has 4 members of Congress affiliated with the Sao Paulo Forum. So you've got a Latin American revolutionary organization that now has 4 members and many supporters in the US Congress. But nobody in America knows that. Nobody in the United States knows that because nobody reports on it. Nobody even knows what the Sao Paulo Forum is. A maioria das pessoas não sabe ou não sabia direito o que era Foro de São Paulo porque a própria esquerda negou. E a mídia, a velha mídia, que também é controlada pela esquerda, negava a existência do Foro de São Paulo. Se você falasse sobre isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, você era taxado de maluco, de conspirador, pois não só existe, como tem atas de reuniões dos últimos 30 anos. Most of the Brazilian press is to the left, so they will not report on left hardcore communist activities. But the media is either unwilling to report on it or they're scared to report on it because there will be consequences for reporting on this organization. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula.
Ô, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. After years of media denial, Lula thanked the São Paulo Forum for their support as he had his legal conviction cancelled and became eligible for the 2022 presidential race. Quero agradecer ao Fórum de São Paulo, que é uma organização da esquerda latino-americana. The forum officially says it gathers 124 parties in 28 countries, including the MIR in Chile and the Venezuelan Dictatorship's Party. In Brazil, there are 5, including the Democratic Labour Party, the Brazilian Communist Party, the Communist Party of Brazil, and the Workers' Party, with a total sum of 2,968 candidates proposed in the 2022 elections. The Communist Party of Brazil and the Workers' Party are in the coalition for the campaign of the organization's founder, Lula. Months before the Brazilian election, the case of Hugo El Podio Carvajal came to light, a scandal that seemed to give weight to the claims and confessions about the São Paulo Forum and expose more about how it allegedly acts. Hugo Armando Carvajal Barrios, nicknamed El Podio, was arrested in September 2021 in Spain. He was a general in the Venezuelan army and the director of the country's military intelligence. A testimony he gave to the Spanish courts reads, "The Venezuelan government has illegally financed left-wing political movements around the world for at least 15 years. While I was the director of military intelligence and counterintelligence for Venezuela, I received many reports showing that this international funding was happening." He quoted the list of people he accuses of having benefited from the scheme: the Kirchner family in Argentina, Evo Morales in Bolivia, Fernando Lugo in Paraguay, Ollanta Humala in Peru, Gustavo Petro, recently elected in Colombia, and Lula da Silva in Brazil. They were all linked to the São Paulo Forum. Brazil and Colombia, according to him, were priorities. The hard proof that the former general says he can provide are pending, while he awaits to know details about his extradition to the US. People accused by him denied that the allegations were true, but the allegations of illegal funding are less curious than the charge on which he was arrested. El Podio was indicted in the American justice system as part of the Cartel de los Soles, or Cartel of the Suns in English, quoted as a criminal faction within the armed forces and other institutions in Venezuela. Venezuelan President Nicolás Maduro himself is also included in his indictment. The former general was charged for partaking in what the court called a narco-terrorism conspiracy to, as the court documents stated, flood the United States with cocaine alongside the FARC. Something of note in the whole case and in the allegations that El Podio made after his arrest was the presence not only of agents linked to the São Paulo Forum, but he mentioned one of its founding members, the communist dictatorship of Cuba. So one of the things you were discussing was the relationship between the Cuban regime and drug cartels in Venezuela and beyond. The Cuban government has long historic ties with the international drug cartels, with the Medellin cartel, for example. Fidel Castro played as a mediator between drug cartels in Colombia and Manuel Noriega. When Manuel Noriega ran into some difficulties with the drug cartels, the padrino who was able to bring peace between both sides was Fidel Castro. And that relationship with drug trafficking continued. Cuba was instrumental in the creation of the Soles cartel in Venezuela. And Soles is because of the sun on the uniform of the Venezuelan generals. But it was the Cubans that were able to be the mediators and the instructors for the Venezuelans on how to get involved with the drug trade and also how to link up with Middle Eastern terrorist groups, the Iranian government, for example, and obviously the ties with Russia and China. It all went through Havana. With the Center for a Free Cuba and the Victims of Communism Memorial Foundation, you have also spoken about how not only it went through Havana, but how many groups came into being because of Havana's action, and not only in Latin America. One of the measures where he went beyond Latin America
in 1966, 1967 is to organize a gathering of the Tricontinental, which was bringing guerrillas, terrorists, communists from Asia, Africa, and the Americas, hence the Tricontinental, the three major continents. And out of that meeting began decades of identifying and forming guerrilla groups, terrorist groups, training them, providing logistics, and really exploding international terrorism onto the scene, especially in the 1970s. That is the legacy of the Tricontinental. Você diria que é possível afirmar que o Foro de São Paulo ele é um herdeiro da Conferência Tricontinental? Vários grupos que surgem a partir da Tricontinental, na época dessa organização, acabaram depois por compor o Foro, né? Sim, vamos dizer que foi um avô. Foi um avô do Foro de São Paulo. Mas quem comandou tudo foi Fidel Castro. Foram 500 delegados de 82 países. The Tricontinental Conference gathered hundreds of envoys. At the time, the Cuban communist dictatorship was expanding its activities on the continent. Several terrorist guerrilla groups emerged in Colombia, Peru, and other countries. The FARC, EPL, ELN, the Shining Path. In Brazil, there was the MR8 and the National Liberation Action, the ALN, led by terrorist Carlos Marighella. The São Paulo Forum was a heir to the Tricontinental Conference of Havana. Many of the organizations linked to the forum could only be sustained through Cuba's financial support to international crime, which also took place in Brazil for decades. That communist dictatorship, which persecuted groups, including Christians and others, and murdered up to 100,000 people, was also quoted at a meeting of the forum as an important aid to the group. Eu quero dizer para vocês que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. The American Justice's indictment in the case of El Pollo Carvajal revealed more. This drug trafficking operation would not necessarily occur for money, but to, in the words of the American courts, inflict the drug's harmful and addictive effects on users on the country. The documents read, whereas most drug trafficking organizations in South and Central America have sought to recede from their roles in importing narcotics into the United States in an effort to avoid US prosecution, the Cartel de los Soles prioritized using cocaine as a weapon against America and importing as much cocaine as possible into the United States. Then go back in time. Again, Red Cocaine by Joseph Douglas, it describes the process through which Mao Zedong waged a new opium war on the United States, modeled after the opium war the British used against China during their war. Right? And it's the idea that you can get a country addicted to something. You create a product that you cannot really do away with, and that product creates networks of corruption. My colleague at the American edition of the Epoch Times, Joshua Phillip, gave me a cue. Red Cocaine is a 1990 book based mainly on testimony given by Jan Sejna, with whom the author, Dr. Joseph Douglas, lived for years among the American defense's elite. Sejna was a major general in communist Czechoslovakia during the Cold War and the second highest ranking officer to ever defect from the communist bloc to the US. He became a key source for American intelligence. He has testified and passed polygraph monitoring without any indication of deception. According to Sejna, in the 1950s, the Soviet Union adopted the strategy of using drug trafficking and crime and corruption networks against so-called enemy countries, a strategy that dictator Mao Zedong had also used in China. Mao Zedong, porque ele dizia o seguinte: eles nos dominaram com ópio, nós vamos usar o ópio para dominá-los de volta. O que não deixava de ter uma certa razão, que o que a Inglaterra fez com eles com a guerra do ópio. The São Paulo Forum and Brazilian political agents could also be linked to the strategy historically. The revolutionary value of drugs is twofold. One, you wither away
for communists, right? One, you degrade the morality of a society. Two, you create people who are willing to break the laws of that society. And if you have people who are willing to break the laws of that society, you then have people who are willing to do things that are unethical for money. Those are the types of people who can be hired, right? Who can be recruited to be part of a revolutionary network or system. The Soviets mostly used the drug culture and those people for again, its attempted revolutions in the United States. The Chinese Communist Party's done the same thing. When you get into Latin America, again, Red Cocaine talks about how they work for Cuba and so on like that. And Cuba, being kind of the heart of the drug trade and managing it in the U.S., most of its operations were using spies and so on. E com isso, a pessoa drogada, eu tive certa experiência com isso como psicanalista e também que eu fui membro da Drug Watch International. E nós tínhamos muitos estudos sobre isso. E a pessoa drogada, ela é mais facilmente induzida a ações que não faria se não tivesse drogado. Isso é um objetivo. O outro objetivo é ganhar dinheiro.